o caso do idoso brasileiro que foi um pintor francês numa vida passada. E essa revelação curou ele da depressão. É sobre essa história que nós vamos falar aqui todo sábado, casos de reencarnação no nosso canal. Ficou curioso para saber dessa história? Como é que se curou da depressão, Sérgio? Que história é essa? Presta bem atenção. Mas antes, já dá o like, se inscreve no canal. No final do vídeo eu vou mostrar uma playlist, uma coletânea de vídeos contando casos de reencarnação. Essa história que eu vou contar para você, ela trata-se de um paciente que estava fazendo terapia, e terapia reencarnacionista, tá bom? E diante disso, foi até uma colega nossa que viveu essa situação, não foi um paciente meu, mas esse paciente autorizou que fosse contada essa história de vida que ele teve. Então, vamos entender aí como era o quadro desse senhor, desse idoso. Morador do Rio de Janeiro, ele já ficava muito isolado há vários anos, um caso de depressão fortíssima. Seu apartamento, ele ficava todo fechado, todo trancado, cortinas fechadas, ele não fazia nada. Ele só saía de casa para duas ações, para duas atividades. A primeira delas, receber o seu salário de aposentado. E a segunda, para ir ao supermercado, comprar os suprimentos que ele precisava ali durante o mês. Então, era isso o que ele fazia. Não tinha amigos, não tinha contato com ninguém, parente, nada, 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 nada. Ele foi se tratando, terapia. O psicoterapeuta tentando identificar, é o trabalho que eu faço e nossa equipe também faz, tentando primeiro identificar as causas desta vida, como o psicólogo faz, conte a sua infância, conte a sua adolescência e por aí vai, mas nada conseguia ajudá-lo. Até que então chega um determinado momento em que é sugerido um acesso a uma vida passada. Um acesso ao inconsciente. Como é que funciona isso, Sérgio? É através de hipnose? Não, é um outro processo que se faz para esse acesso ao inconsciente. Ele se trata de uma meditação, um momento que ele está sozinho ali, vai ser colocado uma musiquinha, um relaxamento. E quem conduz esse acesso ao inconsciente, por que eu chamo de acesso ao inconsciente e não necessariamente de regressão? Porque pode ser mostrado para ele uma vida no plano espiritual, pode ser mostrado para ele até mesmo uma projeção, algo do futuro que pode estar programado. Não quer dizer que vai acontecer, pode estar programado. Não tem hipnose, ele está 100% consciente. E quem conduz esse processo não é necessariamente o terapeuta, mas o mentor espiritual, ou anjo da guarda, ou guia de luz, o nome que você quiser dar. Uma vez uma outra pessoa falou energia cósmica. Eu falei, rapaz, adorei, energia cósmica, que seja a tua energia cósmica. E nesse processo são mostrados fatos ou situações importantes para o processo de evolução e desenvolvimento daquela pessoa, onde sempre se finaliza essa etapa num momento que a pessoa se sente muito bem. Isso se chama de ponto ótimo ou de ponto máximo. Por quê? Os mentores entendem que o processo final você tem que estar bem, porque a tua energia ela fica compatível com o final dessa regressão. Vamos colocar como regressão no popular. Da mesma maneira que você vai ao cinema ver uma comédia, você sai do cinema rindo, vai ver um filme de terror, sai assustado, vai ver um filme de ação, sai agitado, o término desse processo é importante que a pessoa esteja se sentindo muito bem. E em 100% dos casos é isso que ocorre. Dado esse esclarecimento, vamos então
à regressão ou ao acesso ao inconsciente desse idoso. Todas as tentativas terapêuticas, nada dava resultado. O mentor dele mostra a ele, então, uma vida na França, onde ele era um pintor. Fazia suas obras, pintava seus quadros. E na capinha aí do vídeo você está vendo, né, o velhinho até lembrando dele como um pintor francês. Não era nenhum Michelangelo, não era nenhum Leonardo da Vinci, mas ele dava lá as suas pinceladas. E aquilo era algo que era de extremo prazer para ele, deixava ele extremamente feliz, extremamente bem, o fato de pintar quadros. Então, o seu mentor mostra a ele essa situação e ele finaliza então se sentindo muito bem. Quando chega a semana seguinte, ele chega na sessão de terapia e fala assim: olha, eu resolvi fazer algo de diferente. E seu terapeuta pergunta: mas o que você fez de diferente? Eu resolvi me inscrever numa escola de arte. Ele se inscreve nessa escola de arte e redescobre o seu talento da vida anterior. Chegando inclusive a contar que é muito comum as pessoas mais idosas costumam ter uma dificuldade maior de aprendizado em relação aos mais jovens. E no caso dele, ele relatava uma facilidade de aprendizado em relação aos mais jovens. Inclusive, sendo questionado pela professora, assim, você já pintava antes? Você já fazia isso antes? E ele então diz, nessa vida não. Repare então quando a gente fala das características que a gente já tem dentro de nós, no nosso inconsciente. É o conteúdo que a gente tem das nossas vidas passadas. Ele vai pintar os seus quadros, começou a participar de pequenos vernissagens. Vernissagens são encontros, né? Vendas ali de quadro, exposições de quadro, e curou-se da depressão. Olha então que interessante esse caso, que interessante essa história desse idoso, onde ele teve esse acesso a uma vida passada que despertou-lhe uma lembrança de algo que ele fazia numa vida passada na França, e ele foi conferir. Ele poderia ter ido lá e não ter nada a ver com pinturas, com quadro, né? Mas, como era algo que ele já fazia na vida passada, despertou o interesse, levando ele inclusive a ter facilidade. Eu pergunto a você, qual é o talento que você tem? O que você gosta de fazer? Ou o que você simpatiza em fazer? Ou até mesmo, o que você nunca fez, mas que de repente, se você tivesse uma... talvez você ache até que você iria se dar bem fazendo isso. Coloca isso nos comentários e eu vou pedir para você fazer uma reflexão. Pesquise, entenda, estude sobre isso. Veja se essa atividade, esse hobby, ou essa vontade, quem sabe não seja algo que você já tenha feito numa vida passada e que fica aquilo ali latejando, né? Como algo que você possa fazer, ou pelo menos aprender, ou se aprofundar nesses conhecimentos. Coloca aí nos comentários para mim. Tá certo? E eu vou dar o like também no teu comentário. Por hoje é isso. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo, tá ok? E amanhã tem mais vídeo para você. Tá aqui a playlist com outros casos de reencarnação. Acompanha ela toda aí que você vai gostar muito, tá bom? Amanhã mais vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau!